CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bom dia para todos. Estamos aqui, eu e o Éder. O Éder, ele é conselheiro da Casa Espírita Ilha de Paquetá, é um conselheiro à distância, mas principalmente nesse período de pandemia, nós valemos muito dos conselhos dele, das reuniões. Então nós estamos aqui, eu e Éder, representando a Casa Espírita Ilha de Paquetá e homenageando a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui na Taquara, no Rio de Janeiro. Hoje, 1º de maio, dia do nascimento de Eurípides, a Casa Espírita completa 57 anos. Então nós agradecemos muito a essa casa, que há 57 anos vem divulgando a doutrina espírita e fazendo inúmeros trabalhos sociais. Hoje, na sede, por volta de 9 horas, aconteceu um culto matinal com o Afrânio. O Afrânio fez uma palestra explicando, comentando, contando a história da casa. Então, só nos resta, eu e o Éder, falar um pouco de Eurípides. E, lógico, essa parte vai ficar com o Éder, né? É o Éder que vai falar sobre Eurípides. Então, eu agradeço a espiritualidade amiga, agradeço ao mentor da Casa Espírita Ilha de Paquetá, junto com o mentor da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que a espiritualidade nos ampare e que o nosso companheiro Éder possa fazer essa homenagem da melhor maneira possível. Então, Éder, é com você, meu querido. Eu vou descer e vou ficar aqui embaixo às tuas ordens para passar os slides. Perfeito. Amigos, é com grande satisfação que nós estamos aqui para fazer essa singela homenagem à casa de Eurípides Barçanufo. Eu aproveito a oportunidade para me desculpar com os companheiros, porque eu tive um imprevisto nessa sexta-feira e não pude estar presente na reunião das 16 horas. Então, aproveito esse momento para, juntos, trocarmos uma ideia e, nessa troca de ideia, conversarmos um pouquinho a respeito de Eurípides. Eu vou pedir ao nosso companheiro Ricardo para trazer o slide esse que nós já tivemos a oportunidade de apresentar, mas vamos fazer uma breve passagem desses slides e fazer o comentário. Como o Ricardo comentou, hoje, dia 1º de maio, domingo, é a data do nascimento de Eurípides Barçanufo. E vejam bem, o que me levou particularmente a me interessar por Eurípides Barçanufo foi a combinação de 2 fatores. O fato de Eurípides ser um professor, um autodidata. E a outra, o fato de conhecer Gilson Gilberto Bordalo há mais de 40 anos. Então, a combinação desses 2 fatores foi importante para que eu conhecesse e me interessasse um pouco mais por toda essa história. Como os amigos sabem, eu pertenço à Casa Espírita Consolador Comunidade Espírita Cristã, em Copacabana, e por simpatia e amizade, estamos juntos na Ilha de Paquetá, colaborando, e hoje, a convite do nosso companheiro Ricardo, estou aqui trocando com os companheiros da Casa de Eurípides essa singela homenagem. Então, o professor Eurípides nasceu no dia 1º de maio de 1880,
e ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos de idade. Na época, a cidade de Sacramento ela era um arraial. O que era um arraial? Um distrito, uma vila que fazia parte de um outro município. Então, por exemplo, minha avó, quando ela se casou com meu avô, lá em Minas também, a cidadezinha não era independente, não era um município independente, era um arraial. Não chegava a ser nem um bairro. Na época não se usava essa expressão. Então, a expressão mais usada era arraial. Então, por favor, Ricardo, vamos passar para o próximo slide. Então, nós temos aqui Eurípides ao centro, e de um lado, Dona Meca, e do outro lado, o pai de Eurípides, seu Hermógenes, mais conhecido como Mojico, que tinha uma venda. E Dona Meca, Dona Jerônima, a mãe de Eurípides. Personagens de grande peso, de importância na história, porque, por intermédio deles, reencarna um espírito de Skol. Terceiro filho de um casal de 15 filhos. Vocês imaginem. 15. E Dona Meca, ela tinha problemas de saúde, ela provavelmente sofria de depressão, além de ter uma mediunidade bastante aguçada. E seu Mojico, ele tinha uma venda, que nós teremos chance de ver a foto mais adiante. Eurípides era um garoto diferente dos demais. Era um menino prodígio, se nós utilizando o português de hoje. E ele vai, já com uma idade muito tenra, demonstrar uma curiosidade pelo saber diferente dos demais. Enquanto os outros jogavam bola, faziam pescaria, Eurípides tinha interesse em aprender a ler e escrever. E seu pai, percebendo isso, vai levá-lo para que a um explicador para que ele aprenda o básico. Então, por favor, Ricardo, vamos passar para o próximo slide. Então, vocês vejam aí, o Colégio Miranda vai ser o local onde Eurípides inicia todo o seu processo de estudo. Por quê? Na época, não existiam escolas públicas como nós conhecemos hoje. Você tinha escolas leigas que se ensinava às crianças o básico: aprender a ler, escrever, fazer contas, desenvolver a leitura, um pouco de geografia e história e um pouquinho, muito pouco, do que nós chamaríamos de ciências. Era um conhecimento básico, muito básico mesmo, a nível de 1ª a 4ª série, a nível de grupo escolar, para que a criança pudesse ter um básico para poder sobreviver, saber assinar seu nome, ler, fazer contas. Não era nem matemática, vejam bem, era aprender a fazer contas. Então, isso tudo foram elementos que contribuíram para com que Eurípides, desde cedo, começasse a se interessar. O professor Miranda, dono do Colégio Miranda, chama os pais de Eurípides, chama seu Mojico, e seu Mojico ficou até preocupado, porque achou que o garoto tivesse aprontado alguma. E seu professor Miranda diz o seguinte: olha, o garoto tem uma facilidade de aprender tão grande que eu não tenho mais o que explicar a ele. Ele aprende, ele lê, ele aprendeu a ler e escrever na frente dos outros. E com isso ele desenvolve uma leitura, e a facilidade que ele tem de guardar o que ele está lendo é enorme, de tal maneira que ele não depende do professor. O professor é um explicador, é um facilitador, mas Eurípides, ele é um garoto diferente,
porque ele aprende numa velocidade muito grande e, em alguns momentos, ele ajuda até os coleguinhas que têm dificuldade de aprendizagem. Então, vocês observem a facilidade. Essa foto mostra a casa onde Eurípides estudou durante a permanência dele no Colégio Miranda. Tá? Vamos lá, Ricardo, passar para o outro slide. Professor Eurípides, na época não era professor Eurípides, na verdade, ele era Eurípides. Ele aprende a ler e escrever e ele ajudava o pai no armazém do seu mojico. Professor, o Eurípides, nessa época ainda era Eurípides, ele era um indivíduo muito versátil. Ele ajudava o pai como contador. Ele era o que nós chamávamos guarda-livros, o que hoje se conhece como contador. Além disso, ele era um indivíduo muito despachado. E ele tinha um tio, um pouco mais velho que ele, que vai apresentar, eu vou resumir para não ficar uma coisa muito extensa, vai apresentar a Eurípides um dia em que ele visita a família e uma obra de Leon Denis chamada Depois da Morte. E Eurípides lê essa obra e fica tão interessado por ela que resolve, de uma hora para outra, conhecer melhor o Espiritismo, que era uma doutrina que ele tinha dúvidas de o que era isso, a tal ponto que haviam 3 grandes preocupações que incomodavam Eurípides. Uma, a ideia do tio Mariano de frequentar uma reunião chamada de espiritismo. A outra, a doença da sua mãe. E a terceira, Eurípides desejava entender melhor a questão das boas aventuranças. E Eurípides, preocupado com essas 3 questões, pelo menos a do tio Mariano ele resolve quando ele conhece a obra de Leon Denis Depois da Morte. E o seu Mariano, como era chamado, leva o sobrinho a uma reunião na fazenda de Santa Maria. E nessa fazenda, onde tinha um fenômeno nesse lugar, Eurípides participa dessa reunião espírita e lá ele vai ter o testemunho de que tudo aquilo que o tio lhe dizia e o que ele havia lido no livro Depois da Morte eram verdade. Seu Mariano tinha uma certa vivência, conhecia melhor o espiritismo e participava de uma reunião espírita nessa fazenda. Fazenda essa aonde existia um centro espírita, segundo o modelo daquela época, certo? E Eurípides vai conhecer e vai ficar encantado com aquilo tudo e resolve dar uma grande guinada na sua vida, deixando de ser um católico fervoroso até, digamos, da congregação mariana para se dedicar à doutrina espírita. Ricardo, passa para a gente aí o próximo slide. É exatamente aí, ó. O Centro Espírita Fé e Amor da Fazenda Santa Maria. Os companheiros que já visitaram, inclusive nosso amigo Ricardo, que está aqui nos bastidores, passando os slides, me contou algumas passagens que a gente só sabe com quem já foi lá. Que eles procuraram manter a estrutura do Centro Espírita exatamente como era na época, a ponto das telhas serem feitas conforme o modelo. A telha não era feita em forma, ela era feita na coxa. Os escravos colocavam o barro na coxa, então as telhas elas tinham um formato afunilado, justamente por conta da forma de se fazer. Em alguns casos, a gente observa até os dedos do trabalhador que foi apalpando o barro para que ele tivesse aquele formato afunilado. Então, a fazenda está lá, a antiga construção e as condições atuais, a diferença não é tão grande, apesar de ter um século,
mais até de um século, né? Já ter 121, vai fazer 122 anos. Nessa fazenda, nós temos aí a casa espírita, onde Eurípides teve a oportunidade de conhecer toda uma estrutura de uma reunião, e lá ele vai ter uma revelação. Revelação essa feita por um médium, um homem muito simples, de pé descalço, um médium de berço, seu Aristides, que vai dar passividade a uma entidade que, ao final, vai se revelar exatamente como Eurípides havia pensado e pedido em sua prece mental, que ele pudesse ter a revelação e que São João Evangelista, se não me foge a memória, pudesse dar a ele a explicação por intermédio do indivíduo mais tosco que existia naquela reunião. Então ele vai ter essa revelação e ele vai se converter à doutrina espírita, e com isso ele vai mudar um pouco o rumo de toda a sua prosa, como se diz, de todo o seu trabalho. Ricardo, pode passar o slide para o próximo. Ainda nessa época, ele não era o professor, ele era Eurípides. Devido ao fato da sua mãe ser doente, ter problemas muito sérios, Eurípides desistiu da ideia de vir para o Rio de Janeiro estudar, porque seu pai havia até conseguido, por intermédio de amigos, uma vaga para ele estudar aqui eu acho que era Hospital da Marinha, ele fazia medicina aqui no Rio de Janeiro. Na época, o nome eu não me lembro ao certo se era esse. E Eurípides, ele desiste, e por conta da sua mãe. E uma vez, eles recebem em casa a visita de um médico, porque a cidade não tinha médico, mas era possível se solicitar, e o médico se deslocava até a cidade e aproveitava para atender várias pessoas. E o médico, vendo o interesse do rapaz em medicina, vai lhe dar um livro sobre flora brasileira, um exemplar. E o rapaz vai ficar tão interessado, o Eurípides vai ficar tão interessado, que ele começa a ler aquilo. E como ele era um autodidata, ele resolve fazer, por conta própria, poções, ungüentos, cataplasmas, chás, remédios, para distribuir gratuitamente para as pessoas. E aproveitando a construção do prédio do seu pai, que tinha um puxadinho, ele vai, paralelo à mesma construção, porque em Minas é muito comum, fazem-se uma casa grande, comprida, e dividem-se em cômodos. Antigamente, não só em Minas, mas em outros lugares, dividia-se em cômodos, e nesses cômodos era possível você ter um outro estabelecimento de comércio. Então, Eurípides tinha a sua, como é que a gente poderia dizer assim, sua farmácia, né? Era o boticário da cidade. E ele fazia esses remédios, esses ungüentos para as pessoas. Mas, paralelamente a isso, o Eurípides ele tinha uma capacidade tão grande que ele vai fundar uma escola leiga, chamada Liceu Sacramentano, cujo prédio, a fotografia está aí no alto. No Liceu Sacramentano, Eurípides começou ao seu trabalho, e para tal, ele convidava pessoas instruídas da época para darem aula. Como ele não cobrava, todo o trabalho era feito de forma gratuita para atender as pessoas necessitadas de sacramentos. E, curiosamente, os filhos das famílias mais abastadas iam frequentar as aulas, porque Eurípides tinha uma habilidade muito grande, ele era um homem muito culto. Ele lia muito, e tudo que ele lia, ele memorizava com uma facilidade imensa. E devido ao fato dele fazer isso, ele dava aulas espetaculares, porque ele não precisava de muitos livros
porque ele já tinha aquele conhecimento que ele trazia no seu inconsciente, mais o estudo que ele havia desenvolvido ao longo dos anos. Então ele começa todo um trabalho no Liceu Sacramentano, e num determinado momento, quando ele abraçou a doutrina espírita, ele teve um problema sério, porque a cidade de Sacramento, por ser extremamente católica, fez com que as pessoas não vissem com bons olhos o professor envolvido com o espiritismo. E aí começaram a tirar os filhos do Liceu Sacramentano. Tiraram os filhos e o colégio ficou sem aluno. O professor ficou muito abalado por conta disso, e ele teve um dia, em desespero, uma visão de uma entidade de luz que se comunicou com ele, mas ele não permitiu que a entidade falasse muito, porque ele achou que ele estava perturbado, que aquilo ali poderia ser um processo obsessivo. A entidade, por ser muito elevada, conseguiu que ele adormecesse. E como ele possui uma mediunidade fantástica, ele próprio psicografou a mensagem que a entidade desejava que ele, na condição de vigília, lesse. E depois que ele acorda, ele tem aquele texto psicografado por ele próprio para que ele lesse. Uma orientação de Maria de Nazaré, serva de Deus, para que ele fechasse o Liceu Sacramentano, não o prédio, tirasse o nome de Liceu Sacramentano e abrisse no mesmo lugar uma outra escola com outro nome chamado Colégio Allan Kardec, e explicasse várias matérias, inclusive o espiritismo. Ele ficou surpreso com aquilo, apagou o nome Liceu Sacramentano, porque a escola Liceu Sacramentano carregava o ranço do catolicismo de uma cidade extremamente apegada às tradições do passado. E quando ele criou o Colégio Allan Kardec, ele não tinha aluno. Então ele começou dando aula de alfabetização para adulto. E ele vai, inclusive, ter como aluno sua própria mãe. E muitos pesquisadores a respeito da vida, seu biógrafo também, Corina Novellino, sua biógrafa, ela vai relatar que ou a aula do Eurípides era muito boa, ou existia uma atmosfera energética espiritual que conduzia as crianças para a escola. Porque alguma coisa que não se sabe explicar fez com que as crianças voltassem para a escola. Porque na época, como eu disse aqui, o ensino público, você não tinha ensino público. E quando você tinha explicadores, esses explicadores eles não tinham condições de dar um conhecimento além do grupo escolar. Mas o professor Eurípides, ele tinha capacitação. Vejam bem, capacitação para dar aos jovens o que nós chamaríamos hoje de ensino fundamental. Ele poderia não ter a habilitação que hoje é conseguida por intermédio de um normal, mas ele tinha capacitação da bagagem que ele trazia de vidas anteriores e mais o estudo que aquele homem fazia. Porque ele era um autodidata e nós poderíamos dizer que o professor Eurípides era multifuncional. Porque ele atuava como professor, ele ajudava seu pai na contabilidade do armazém, ele atuava na farmácia de manipulação, usar uma expressão mais moderna, um boticário da vida, uma farmácia de manipulação. Ele foi vereador de Sacramento em 2 mandatos diferentes. Então ele era jornalista, porque na época, vejam bem, o indivíduo ser jornalista naquela época era uma profissão, mas era um trabalho que o indivíduo conseguia por capacitação. O que quer dizer isso? O indivíduo se capacitava na prática. Ele não passava por uma escola.
Ele era autodidata. Então, Eurípides era jornalista em Sacramento por experiência, por bagagem própria. Então, ele fazia um pouquinho de tudo. O que lhe dava realmente dinheiro era o trabalho como vereador, que ele vai, no segundo mandato, renunciar por conta de um problema que surgiu no estado, eu não sei se foi só no estado de Minas, mas no Brasil, aonde, de repente, resolveram ampliar o mandato dos vereadores, sem se fazer um novo pleito eleitoral. E ele não achou justo. Ele havia sido eleito para um mandato de 4 anos, ele ia ficar 6 anos. Não fazia sentido. Então, com isso, ele desiste, renuncia. E disse que a renúncia dele foi acompanhada com grande pesar pela Câmara de Vereadores de Sacramento, porque ele era uma criatura extremamente útil, funcional, era muito dedicado à cidade, era muito prestativo, mas era uma pessoa extremamente rígida, autoritária em alguns aspectos. Ele não abria a mão do ponto dele. Aquilo não era certo, está acabado. Não havia como dar jeitinho. Até que tentaram que ele continuasse como vereador, porque era ele, inclusive, que registrava as atas. Era o que tinha melhor caligrafia e poderia registrar as atas. Então, ainda hoje existem nos anais de registros do município de Sacramento, da Câmara de Vereadores, tá? Livros aonde aparece a escrita de Eurípides Barçanufo. Então, vamos lá, Ricardo, vamos passar para o próximo slide. Então, vejam, o Colégio Allan Kardec ganhou um tônus diferente. Até preocupação com fotografia. Ele tinha de reunir os alunos, mas como fotografia era um artigo de luxo nessa época, quando o fotógrafo chegava na cidade, porque não era toda cidade que tinha fotógrafo, não, tá? O fotógrafo, às vezes, ele era andarilho, ele chegava na cidade e as pessoas aproveitavam para encomendar fotos, porque as fotos eram caras, não havia negativo. O indivíduo revelava diretamente no papel. Alguns mais antigos aqui se lembram do lambe-lambe, que a gente chamava. Quando você ia tirar uma foto 3x4, você tirava no lambe-lambe, que era aquele homem que ficava com aquela máquina de fotográfica e ele revelava a foto na praça, né? Os mais novos nem fazem ideia do que seja isso. Essas fotos, elas não tinham negativo e elas eram reveladas diretamente no papel. O indivíduo colocava o papel fotográfico, revelava diretamente nele. Então, não havia como você ter a reprodução da foto, a não ser que as pessoas permanecessem no mesmo lugar e ele trocasse o papel fotográfico e tirasse 2 chapas das pessoas da mesma posição. E geralmente eram fotos que não eram baratas, não. As famílias mais simples, quando tiravam fotos, juntavam um trocadinho para poder guardar aquilo de recordação. Eu digo isso porque a minha avó, por parte de pai, ela tinha pouquíssimas fotos dos filhos. E aquilo era quase como se fosse uma relíquia de família, porque você não tinha essa facilidade. Negativo, essas coisas todas, da gente poder tirar uma foto, depois pegar o negativo e mandar revelar, isso é coisa mais recente. Isso são fotos de um século. Fotos sem negativo, fotos feitas diretamente no papel. Tá? Onde a gente vê professor Eurípides, os outros professores, todos de terno, inclusive familiares do Eurípides, pessoas que tinham alguma instrução para estar ali para ajudar as crianças a dar a essas crianças algum tipo de capacitação. Não havia a preocupação na habilitação de um diploma, porque a escola era uma escola para a vida. Ela não era uma escola em que desse um certificado para o indivíduo, para que o indivíduo, com o certificado, ele ingressar em algum lugar. Porque se, por exemplo, um quisesse entrar nas Forças Armadas, na época no Exército, ou na Marinha, teria que fazer prova. Não usava-se, naquela época, usar diploma. Então, o indivíduo saía capacitado, e a partir daí ele podia trabalhar, porque ele sabia ler e escrever, fazer contas, é o que normalmente o comércio exigia.
principalmente quando era de uma família mais abastada, que ele arrumava um emprego para ele, um emprego político, ele tinha que saber o básico, principalmente ler e escrever corretamente, que é o mais importante. Lembrando a todos que na época nós não tínhamos as canetas tinteiros da época, elas não tinham como serem apagadas. O indivíduo usava mata-borrão e não tinha esse leak paper que a gente tem hoje, que pode sair corrigindo as coisas, tá? O indivíduo tinha que ter habilidade para trabalhar, principalmente trabalhar em cartório, e sair escrevendo sem errar. E alguns conseguiam ter letra bonita e ter uma letra bem desenhada e legível, para que qualquer pessoa pudesse ler aquela caligrafia de uma maneira bem, digamos assim, de fácil entendimento. Por isso que a preocupação era uma preocupação voltada para a praticidade, para a vida. Vamos lá, Ricardo, próximo slide, por favor. Então, aí, procurando recordar, o professor Eurípides nasceu em Sacramento, no dia 1º, e tem um erro ali. Primeiro é 1 do 4, ficou 1 do 2, agora que eu vi, tá? Tem um erro que depois a gente pode corrigir. Deve ter sido um erro de digitação que passou desapercebido. Então, ele é 1º de maio, ficou 1, é engraçado, ficou 1 do 2, agora que eu vi isso, é 1 do 5. 1 do 5. Então, ele vai nascer no dia 1º de maio, que é hoje, domingo. Nós estamos completando data de aniversário de Eurípides. Vamos somar aí 120 mais 22. Se ele estivesse vivo, estaria com 144 anos. 42 anos, 142 anos. E ele desencarnou, aí está certo, no dia 1º de novembro, de gripe espanhola. Conseguiu ajudar a tantos, mas ele desencarnou. E nós sabemos perfeitamente que o seu desencarne está ligado, tá, ao fato de que a sua programação se encerrava nesse momento. No ano de 1907, ele fundou o Colégio Espírita Allan Kardec, sob orientação de Maria, Mãe de Jesus. Como eu expliquei a vocês, quando ele se converte ao Espiritismo, ele já tinha o colégio, o Liceu Sacramentano. E esse intervalo de tempo, se eu não me engano, de 1902, 1903 até 1907, é quando ele vai ter problemas no relacionamento com os moradores de Sacramento por conta do fato de ele ter se tornado espírita. Então, ele era autodidata. Como autodidata, desenvolveu a medicina, ele realizou um trabalho ligado à medicina, direito, homeopatia, matemática, filosofia e ciências físicas. Com o espírito de Bezerra de Menezes, realizou um trabalho de parteiro e cirurgião. Então, vocês vejam que, além dele ter como autodidata todas essas experiências na área da medicina, na área do direito, da homeopatia, matemática, filosofia e ciências físicas, ele ainda, sob a influência do Dr. Bezerra, né, digamos assim, Dr. Bezerra, pelo seu intermédio, pela sua mediunidade, realizou o parto de diversas crianças e tem histórias muito pitorescas que valem a pena vocês pesquisarem. Tá? Então, a educação do espírito corresponde à educação integral do ser, avançando ao seu aspecto espiritual, compreendendo que todos somos, em essência, espírito em evolução, filhos e herdeiros de Deus, dotados do germe da perfeição, ou seja, de um potencial elevado a ser desenvolvido em todos os seus aspectos. Então, tirando ali a data do mês que ele reencarnou, as outras informações estão certinhas. A gente vai consertar isso aí, tá? Porque
a letrinha às vezes é miúda, passa desapercebido, às vezes até o próprio computador modifica e a gente só vê isso depois que está projetando. Então vocês me desculpem. Vamos lá, Ricardo. Passando para o próximo aí. Nós temos aí uma obra bastante conhecida, Eurípides, o apóstolo da caridade, tá? E temos Eurípides Barçanufo, de Roma a Sacramento. Ou seja, a história de Eurípides é uma história muito antiga. Eurípides teve uma das suas encarnações em Roma e ele vai conhecer o cristianismo. Vai ser contemporâneo a Jesus. Não vou entrar muito no mérito para deixar vocês curiosos e vocês pesquisarem e conhecerem o livrinho do Geraldo Peixoto de Luna. Geraldo Peixoto de Luna. Tá? E esse livro, Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, é muito conhecido. A sua biógrafa, Corino Novellino, que nós vamos ver a fotografia dela no próximo slide, ela juntou todo um conhecimento e lança o trabalho, mas ela mesmo não teve contato direto com ele. Vamos lá, Ricardo, vamos passar para o próximo slide. Então, nós temos aí a biógrafa de Eurípides Barçanufo, que é a Corina Novellino, que vai escrever esse livro, né? Que todos nós deveríamos, pelo menos, conhecer, porque chega um determinado momento que as informações que nós temos de Eurípides Barçanufo, elas são informações que foram contadas de boca em boca pelas pessoas daquela época, já que a biógrafa ela só vai surgir muito tempo depois e vai se interessar. E ela pega a história oral das pessoas de Sacramento que conviveram com ele direto ou indiretamente e vai montar esse livro, que é fácil de se encontrar. É um livro que a gente pode encontrar na estante virtual, vocês podem encomendar, mas eu tenho certeza que no próprio Centro Espírita Eurípides, se não tiver, é fácil adquirir para aqueles que não o possuem, como uma forma, inclusive, de não só ajudar a própria instituição, mas também ter acesso ao conhecimento mais aprofundado de toda a história. Porque Eurípides Barçanufo deixou impregnado em Sacramento, no imaginário da população, de uma forma fantástica, toda uma história. Somente um espírito de escola poderia ter essa habilidade de, à medida que vai falando, projeta, cria projeções mentais. Isso quem nos conta é Dona Ivone Pereira, no seu livro Memórias de um Suicida. Ela nos diz isso, que apenas os espíritos muito elevados eles têm condições de fazer projeções mentais, e as pessoas que conviveram com um indivíduo ficam tão impregnadas da lembrança que elas não esquecem. Elas não sabem explicar isso, mas é uma tarefa delas para que elas possam serem replicadoras da história para que outros possam vir a conhecer. Então, vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide. Então, olha aí. A Eigorina, que é conhecida como Sinhazinha, tá? Ela nasceu em Sacramento e a Eigorina, ela é sobrinha de Eurípides Barçanufo. Então, ela foi contemporânea a Chico Xavier, porque nem Chico foi contemporâneo a Eurípides Barçanufo. Quando Chico encarnou, Eurípides já possuía 30 anos. Chico encarnou em 1910. Eurípides já estava com 30. E quando Eurípides desencarnou, embora eles morassem relativamente próximo no Triângulo Mineiro, o Chico estava com 8 anos. E a Eigorina, tá? Não confundam a Eigorina, que é sobrinha de Eurípides Barçanufo, que desenvolveu todo um trabalho, digamos, de preservação da obra, com a
Corina Novellino, que é a biógrafa de Eurípides. Vai ser uma das primeiras pessoas que vai reunir informações e vai lançar o primeiro livro contando a história de Eurípides. A partir daí, outros indivíduos surgiram, por curiosidade, a gente vai ver mais adiante um pouquinho, que vão fazer um levantamento histórico e bibliográfico interessante. Isso aí vale a pena as pessoas verem. Vamos lá, Ricardo, vamos passar. Então, antigas fotos de Sacramento, vocês vejam que Sacramento era um arraial, na acepção exata da palavra. As duas fotos mostram a mesma rua, vista por pontos diferentes. Era uma rua. Geralmente, as cidades do interior, elas eram uma rua principal, onde no centro você possui uma igreja, e próximo à igreja você tinha a prefeitura, você tinha a delegacia e tinha a Câmara dos Vereadores, que circundavam essa pracinha. Mas algumas cidadezinhas do interior são uma verdadeira rua, com chão de terra. Eu diria que hoje, tá, em pleno 2022, a gente tem muita coisa asfaltada. Mas até uns 40 anos atrás, a maioria dessas cidades eram tudo chão de terra batido. Eu tive a experiência de viver isso, porque no norte de Minas, onde meu pai nasceu, né, reencarnou, aquela região ali era de chão de terra batido, tudo. Exatamente como está essa foto aí. A imagem dessa fotografia do lado direito, ela é muito parecida com determinadas regiões por onde eu tive a oportunidade de passear quando garoto, por causa do perfil do tipo de construção. O perfil do tipo de construção se assemelha bastante, tá bom? Vamos lá, Ricardo, passando para o próximo slide. Aí, ó, só para os amigos verem, eu coloquei aí as duas fotos que mostram do lado esquerdo a Casa Mogi. Tá inclusive escrito aí. Se vocês tiverem paciência de congelar a imagem depois de olharem, vão ver no alto da primeira porta da direita para a esquerda, vocês vão ver lá escrito Casa Mogico, tá? E esse prédio, ele se estendia, era muito comum fazer esse tipo de construção, aonde a construção se projetava. O indivíduo fazia uma construção com várias portas, como se fosse um grande galpão, e depois, internamente, de acordo com o interesse, ele fazia divisões de paredes, para poder alugar, às vezes nem era parede de madeira, eles colocavam suportes e faziam separação de madeira entre um lado e outro, ou melhor, não era de alvenaria, a construção externa era de alvenaria, mas a construção interna era de madeira, porque a parede ela poderia ser mudada de lugar, tipo um drywall, como nós chamamos hoje, né? Por quê? Porque se ele alugasse, ele podia fazer uma parede, uma divisória ali para comerciantes, né? Era, digamos, uma forma prática de você usar o estabelecimento de comércio, dividindo as portas desse estabelecimento de comércio em situações diferentes. E no outro extremo, nós tínhamos exatamente num prédio que já, numa parte da construção que já foi refeita, aonde era a farmácia de Eurípides. Pelo que nos contam, hoje é um posto, uma agência do Correio. Mas a construção ela se estendia. Provavelmente, depois que saiu da mão da família, ou por interesse da própria família, eles encurtaram o prédio original e fizeram isso. Colocaram uma parte da construção. É muito comum em Minas eles fazerem isso, demolem uma parte da construção e reconstroem. A gente vê que é uma alvenaria diferente. Até por interesse da família em vender um pedaço. Ficava com uma parte e vendia um pedaço. Era muito comum. Às vezes, disputa de interesse entre os irmãos, afinal de contas, ele tinha 14 irmãos, com ele eram 15. Não é verdade? A gente também tem que levar em consideração isso. Então, vamos lá, Ricardo, passando aí para o próximo slide. Então, nós temos aí o tio Mariano, junto com um grupo de pessoas,
Tá? O tio Mariano é o primeiro da sua direita para a esquerda. O senhor de terno e de bigodinho, tá? É o tio Mariano. E que não era muito mais velho que o Eurípides. A diferença poderia ser, talvez, no máximo de 10 anos. Mas Eurípides chamava o tio de senhor. E ficou senhor tio Mariano. Essa expressão ela é tão forte que existe até uma música de tipo assim, uma ladainha semelhante à Igreja Católica, em que eles falavam do tio Mariano, por causa da importância. O tio Mariano viveu mais do que Eurípides, né? Ele não teve problemas com a gripe espanhola, ele vai viver mais e vai ser um daqueles que vão replicar toda aquela história para que as pessoas, as gerações mais novas, pudessem assimilar, anotar e registrar. Porque o próprio Eurípides, pelo seu próprio punho, pouca coisa a gente tem anotado, a não ser informações tipo contabilidade. O livro de contabilidade, provavelmente, do pai, do armazém, já que ele era um contador, e também lá na Câmara dos Vereadores, que ele era aquele que foi eleito para escrever, como eu contei a vocês, porque tinha uma boa caligrafia. E aqui nós temos uma foto ampliada da foto que nós já vimos com os meninos que estão atrás do professor Eurípides. Essa foto é tirada na escola. As pessoas que estão ao lado de Eurípides eram os professores. Me parece que essa moça, eu não sei se é irmã dele, e um dos rapazes também, eram pessoas que haviam tido oportunidade de estudar. Eu diria, arriscando um palpite, pessoas que tiveram oportunidade de ter uma formação de um colegial, tá? Dando aulas para um fundamental. Pessoas que aprendiam porque tinham acesso à leitura, porque sabiam ler e escrever. E aí elas se capacitavam pela boa vontade para poder dar aula. Por que eu digo isso? Porque minha avó, porque eu comentei com vocês aqui, minha avó, ela foi uma professora leiga em Minas, nessa mesma época. Minha avó, ela, se estivesse viva, ela estaria provavelmente com uns 130 anos. Então, ela foi professora leiga lá nessa cidadezinha que eu falei, com chão de terra. Ela foi empossada professora porque ela era uma pessoa que tinha instrução. Mas ela não teve ela não tinha habilitação, ela tinha capacitação por ter estudado. Então, ela era uma professora leiga que trabalhava no grupo escolar. Depois de algum tempo, ela foi empossada e ela veio mais tarde a ser incorporada aos professores do estado de Minas Gerais, à medida que o tempo foi passando. Eu conheci minha avó, eu tinha 12 anos. Não, antes, quando eu conheci minha avó, ela já era uma senhora, ela tinha mais de 60 anos. Então, ela desencarnou com 78 anos, eu tinha 12. Então, por aí vocês têm ideia. Ela viveu bem a virada do século. E é algo muito parecido que acredito eu que deve ter se dado na escola de Eurípides, lá em Sacramento, no Liceu Sacramentano e no Colégio Allan Kardec, se deu na terra do meu pai, e minha avó viveu essa experiência como professora leiga, que dava ao jovem a capacitação para que ele pudesse vir a ingressar depois numa escola. Aí ele fazia uma prova de nivelamento. Nessa prova de nivelamento, eles avaliavam que o indivíduo sabia fazer, como, por exemplo, um seminário, ingressar como padre, ou as Forças Armadas, e aí eles aproveitavam o indivíduo de acordo com o conhecimento que o indivíduo possuía. Tá bom? Vamos lá, Ricardo. Passando para o próximo slide.
Isso sim que vale a pena comentar com vocês. Não é propaganda, mas é um muito interessante DVD. Esse DVD se encontra na internet, tá? Vocês podem assistir. Eu tenho esse DVD porque eu conheci o Oceano de Melo e na época comprei alguns DVDs e por acaso ele estava dando como brinde o DVD do Eurípides Barçanufo por eu ter comprado outros. Mas a gente pode assistir baixando da internet. Isso é importante. Vocês podem entrar no YouTube e podem assistir esse vídeo que está aí, tá? Que é narrado por Lima Duarte, contando toda a trajetória do surgimento de Sacramento como um arraial até a cidade de Sacramento ser estruturada como cidade, o nascimento de Eurípides, os parentes, pessoas que sobreviveram. O Oceano de Melo fez um levantamento histórico, vários depoimentos em filmes, 16 milímetros, aquelas máquinas de 16 milímetros de você filmar preto e branco. Ele juntou tudo isso e fez esse trabalho magnífico, que é a melhor homenagem que nós poderíamos prestar ao professor Eurípides. Bom, vamos passar aí, Ricardo, para o próximo, para que a gente já possa finalizando. Nós temos aqui duas fotos. Uma no colégio Allan Kardec, que tem esse busto do professor Eurípides, a foto da direita. E a foto da esquerda, que muitos não conhecem, é o local onde estão os restos do professor Eurípides no cemitério municipal de Sacramento. Então, nós colocamos essas duas fotos para mostrar aos amigos que essas são as informações, o que a gente conseguiu resumir aqui para vocês. Tirando aquela informação errada que eu pretendo corrigir da data do nascimento dele, que deve ter sido problema de digitação, a gente vai corrigir isso, tá? O resto são as informações assim mais objetivas, porque a gente tem um material um pouco enxugado. Eurípides, por ele não ter deixado registros, todo o conhecimento da história de Eurípides a gente tem por intermédio das pessoas que conviveram com Eurípides. Então, o que a gente sabe é que o irmão contava, que o vizinho contava, que um ex-aluno contava. Inclusive, a gente tem depoimento de ex-aluno nesse vídeo do Oceano de Melo. Ex-alunos que já devem ter desencarnado, né? Mas na época, as pessoas que fizeram as filmagens, os indivíduos eram pessoas idosas, que deram depoimentos do que eles tiveram a oportunidade de conviver com o professor Eurípides na época do colégio Allan Kardec. E por último, para a gente finalizar, tá? Uma mensagem muito oportuna que foi psicografada pela médium Sueli Caldas Schubert no dia 14 de setembro de 1983. Sueli Caldas Schubert já desencarnou no Centro Espírita em Van Costa, lá em Juiz de Fora, aonde Sueli Caldas atuava como espírita. Mensagem essa que vocês também podem encontrar no YouTube, muito interessante. A mensagem de 1983, mas ela nunca foi tão atual como nós percebemos. A contemporaneidade da mensagem, ela é fantástica. Escutem, porque nós temos um narrador que vai falar com um tom de voz pausado e de bom timbre de voz, e se nós prestarmos muita atenção, a gente vai perceber que parece que o professor Eurípides está falando para esse momento que nós estamos vivendo. Perfeito? E para finalizar, de uma forma simpática, nós temos aqui um bonequinho que uma companheira lá de Minas, eu acho que é de Minas, que confecciona e que eu tive a oportunidade de adquirir aí no Centro Eurípides Barçanufo, Centro Espírita Eurípides Barçanufo,
adquiri esse bonequinho e dei para minha mãe de presente, né? Que é uma singela homenagem e recordação dele. É uma lembrança simpática do nosso companheiro que deixou um legado fantástico para nós. O apóstolo da caridade. Levando o nosso pensamento em prece, aproveito a oportunidade para homenagear ao nosso companheiro que ainda vela por todos nós. Que a gente possa valorizar, não apenas em palavras, mas em atitudes. Como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, a fé sem obras, ela se esvazia. E nós precisamos, dentro do possível, fazer o que está ao nosso alcance para poder replicar o bem e que esse bem possa chegar a todas as pessoas. Mesmo que sejam por intermédio de uma telinha como essa, mas de preferência presencialmente, procurando fazer sempre o que está a nosso alcance. E foi exatamente o exemplo que o professor Eurípides deixou, a ponto de receber a alcunha, como se dizia antigamente, do apóstolo da caridade. A palavra é sua, meu amigo. Na sexta-feira, deixa eu tirar teu som para aqui para não dar retorno. Na sexta-feira, na palestra da tarde, a Lídia, que fez a direção do estudo, ela falou que todo trabalhador, todo frequentador da casa espírita tem que ter este livro. Está aqui. Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novelino. Então, eu tenho este livro, que faz parte da minha coleção de livros de estudar sobre Eurípides. E tem duas particularidades que eu acho interessante de ressaltar. O prédio que Eurípides constrói, o Liceu Sacramentano, ele constrói com recursos do tempo que ele era vereador. Então, quando ele foi vereador, ele pegou o salário dele de vereador e investiu naquele terreno muito grande e fez aquele prédio grande. E uma outra curiosidade, que isso não está nos livros, mas isso a gente comenta dentro das oficinas do Eurípides. Sempre que o Eurípides está fazendo aniversário, nós fazemos oficinas de estudos na Casa Espírita, e numa dessas oficinas nós conversamos, e Maria, como o Éder falou, se apresenta a Eurípides, né? Manda que ele troque o nome da casa, do colégio, de Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec, e diz para ele lecionar, dar aula do evangelho do filho dela, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela também manda, e isso é fato, está no livro, ela também manda que seja dado a aula de astronomia. Aí sim, entra num diálogo que, como eu falei, não está em nenhum livro, mas a gente supõe que Maria propõe que estudamos astronomia para nós vermos como nós somos pequenos, como a galáxia é imensa, o universo é infinito e o planeta Terra é pequenininho. Então, nós somos muito pequenos. Então, para nós vermos a nossa... sermos mais humildes com nós mesmos, na dimensão grandiosa que é a casa do nosso Pai. Mas o Éder, ainda continuando aqui com os preparativos, com essa homenagem, né? Eu queria que você me dissesse o número de 1 a 50. 1 a 50. 23. 23.
Então, para quem não sabe, Gilberto Bordalo escreveu um livro, Trovas do Meu Baú, que nós, na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, temos um carinho muito grande por esse livro. E em Paquetá, nós temos as trovinhas digitalizadas. E aqui caiu para a gente, a de número 23, a lei de retribuição não se pode contestar. Promessas, esperanças, emoções, tudo aquilo que podemos dar. Então, o Éder, essa trovinha serve para todos que estão assistindo essa nossa homenagem e para você caiu oportunamente. A lei de retribuição não se pode contestar. Promessas, esperanças, emoções, tudo aquilo que podemos dar. Gilberto Bordalo, do livro Trovas do Meu Baú. Então, nós finalizamos aqui esse domingo, né? Já quase hora do almoço. Vamos almoçar e vamos refletir nesse trabalho que o Éder nos passou. Querido, fica com Deus. Muita paz. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.
Amém.